Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um autovlog de uma maneira diferente, né? Normalmente vocês não me veem no canal, eu não gosto de aparecer diante das câmeras, mas hoje realmente foi por necessidade para entrar em contato diretamente com vocês. Eu queria pedir desculpas por não ter tido mais tempo para fazer vídeos para vocês, né? Falando dos carros e tal. Inclusive eu testei hoje, foi por acaso hoje, o Peugeot 3008. Parece uma nave espacial o carro, né? Super transgressor. Testei já toda a família Fiat Argo. Já dei uma olhada no Kwid, apesar de não ter dirigido ele, mas ele já está disponível na concessionária. Então assim, eu tenho ainda testado algumas coisas ainda enquanto estou no Rio de Janeiro. Mas tem sido difícil de eu fazer vídeos para vocês novos por conta desse negócio da mudança. Mudança sempre é uma complicação. Mas quando a gente vai mudar de estado, então é um inferno, que é coisa pra caramba, pra desfazer, pegar, guardar em caixa. Quando você tem alguém que te ajude, é tranquilo, mas quando é você sozinho, ou mais uma ou duas pessoas, é um problema. Bom, eu vou falar nesse vídeo daqui um pouquinho a respeito do Fiat Argo, né, falar o que eu achei dele. Me desculpe não estar pegando vídeo, né, encaixar nos vídeos que a Fiat oferece, né, a montadora oferece, mas eu acho que é legal pelo menos passar a experiência que eu tive com o carro, né, agora há pouco tempo. Eu achei um carrinho bastante interessante, ele atendeu às minhas expectativas, era tudo que eu imaginava realmente num carro, né. Como que eu digo que é tudo que eu imaginava? Eu esperava realmente que o Argo seria dessa maneira, né? Eu gostei muito do interior, o interior do carro, ele está simplesmente o melhor da categoria, e mesmo desde a versão básica, tá? 1.0 Drive, ele já tem o mesmo acabamento do HGT. O painel é muito bonito. O Argo é mais bonito por dentro do que por fora. Que por fora eu achei que faltou um pouco mais de personalidade. E principalmente os vidros do carro, eu acho que deveriam ser rentes à carroceria e não serem com aquela borracha, né? Que eu acho que aquilo dá uma empobrecida no carro. O carro não merece aquilo. O 1.0 é suficiente para o carro. Ele anda muito parecido com o antigo, que vai se extinguir agora, o antigo Punto 1.4. Né? Ele realmente vai seguir esse caminho, tanto em preço quanto em questão de mercado. É realmente o mercado desse carro. Né? Quem tinha um Punto 1.4 vai querer muito um Argo, talvez 1.3, mas o 1.0 ele faz a mesma coisa que o antigo Punto 1.4. Características mais positivas do Argo: a direção, tá? Eu gostei muito do peso da direção, é correto. Ela é leve quando você está em manobras, quando você está dirigindo, ela se torna mais pesadinha, mais dura. O câmbio melhorou quanto a Fiat, ele não está mais aquela coisa molenga em todos os Argos, tá? Quando o câmbio é manual, o câmbio é excelente em termos de engates e precisão, tá? Não é um Volkswagen, mas já está num caminho muito bom. Ele é mais macio, ele não é tão seco, né? A suspensão também me chamou muita atenção, que os Fiat têm a tendência a adernar muito nas curvas, né? O Argo não, o Argo ele é muito firme, mas consegue absorver muito bem as irregularidades do asfalto. Eu gostei disso no Argo. O Argo realmente está muito bem construído. 1.0, como eu disse, ele anda como o antigo 1.4, mas muito mais econômico, até porque todas as versões têm start-stop, né? 1.3 é um dos motores que eu achei mais interessantes no Argo. Eu achei o melhor funcionamento mais liso é o do 1.3. O 1.3 Firefly ele anda muito bem com esse motor e mantém uma economia de combustível muito interessante, tá? Com o câmbio manual, as mesmas percepções do 1.0, só que com um desempenho muito melhor. E com o câmbio automatizado GSR, uma boa função, tá? O câmbio trabalha muito bem, tá? Ele é a evolução do Dualogic, é inegável, mas está trabalhando de uma maneira muito legal, você não sente as trocas de marcha, você tem que entender que é um automatizado, não queira que seja um automático, né? Que tenha o mesmo funcionamento de um automático, mas com um automatizado ele está excelente e caminhando para o nível de um automático numa boa, tá? Então eu acho que não foi tanto um erro. Acho que a parte que eu achei mais estranha no Argo GSR Drive, né? Ele não ter a manopla de câmbio, que ele mantém aquele padrão do Mob e do Uno, né? Dos botõezinhos para você engrenar a marcha, por exemplo, drive, neutro, né? Isso eu não gostei tanto, que eu acho que ele deveria manter a mesma manopla do modelo automático. Principalmente por conta da estética, né? De padronizar o carro. Ficaria melhor, né? Não ter uma cara para cada tipo de câmbio. Sei lá, eu acho que faria melhor, tá? Uma particularidade
Eu notei. E a partir do GSR vem controles de tração e estabilidade que ajudam a você não fazer besteira com o carro. O modelo que eu mais gostei, que eu acho que ele pegou muito a essência, tanto em termos de desempenho, quanto em termos de dinâmica e também da transmissão que eu achei excelente, que é as em 6 marchas, é o Precision com motor 1.8 automático. É a versão quase de topo, a versão de topo é a HGT, né? E a Precision, ela, apesar do 1.8 e-torque ser gastão, eles não conseguem melhorar isso, vazador de óleo, que ainda não mudou também essa parte, mas é um motor muito durável, tá? Apesar dele vazar óleo. 1.8 eu acho que foi o melhor motor para o Argo, porque o Argo é gordinho, né? Ele tem entre 1.100 e 1.200 e uns quebradinhos, então é um carro gordo para a categoria dele. Você imagina que um sedã japonês médio está ali na faixa dos 1.200 a 1.300 quilos também, tá? Então o Argo é pesadinho para a categoria dele. Mas muito interessante, tá? Eu achei o desempenho aí fica legal, né? Aí sim o desempenho fica mais interessante. E o 1.8 HGT eu não gostei tanto, que ele já começa a ficar mais duro. A versão HGT manual, ela bebe mais do que a versão Precision manual, porque ela tem relações de marcha mais curtas, né? Então na estrada você fica num giro mais alto. O automático usa a mesma relação, tá? Das 6 marchas, né? Apesar da diferença do HGT ser um pouco mais esportivo. Então assim, foi um carro que eu achei que ficou muito bom para a Fiat, ficou muito interessante. Acho um erro não ter uma cor, um azul, uma cor diferente de verdade. Tem a cor de lançamento, que é aquele azulão, mas não tem, por exemplo, um azul marinho, não tem uma cor mais suave, diferente do padrão prata, preto e branco, né? Que é um padrão bem sem graça. Outra característica que eu achei curiosa dele não ter como um Fiat é a falta do teto solar elétrico. Eu acho que ele deveria ter um teto solar como opção, bem como o Punto tinha, estilo, Bravo. A Fiat sempre teve isso como quase uma marca registrada dela, né? Até a Toro tem opção de teto solar elétrico. Então acho que deveria ter sim o teto solar como opção por conta dessa marca da Fiat. E para talvez passar aquilo que eu esperava, né, ser um carro mais interessante ainda, eu acho que faltou um motor na era do downsizing, né? Faltou 1.0 Firefly Turbo, que dizem as boas línguas que ele está sendo desenvolvido. Espero que socorra logo, né? Porque é um motor bastante interessante, vai ficar muito interessante com turbo, comando duplo, né? Vai ficar bem legal. Então essas foram as minhas impressões ao dirigir do Argo. Quanto ao Kwid eu ainda não dirigi, mas assim, fiquei chateado porque a Renault tirou o comando de válvulas variável na admissão e no escape, né? Eu achei isso chato porque não é o mesmo motor do Logan e do Sandero, ele tem menos potência. Tá, tudo bem que o Kwid também o Kwid vai pesar 200 kg a menos que um Logan e que um Sandero. Então ele vai ter mais ou menos o mesmo nível de desempenho, mas ele poderia andar muito mais, né? Mas assim, não vai ser ruim. Mas o acabamento interno ficou legal e a parte principal que talvez pegue muito no coração dos brasileiros, né? Porque o brasileiro gosta muito de se exibir para o vizinho, é a questão do visual. E com certeza o visual do Kwid, ele é muito superior ao do Mob e do Up, ele é muito bonito, tá? Então, muito bonito não, tá? Tô sendo até exagerado aqui, não. Mas ele é mais bonito do que aqueles outros dois carros, né? Isso que eu tenho um Up na família, mas enfim. Não é porque eu tenho carro que eu vou dizer que o carro é lindo, não é. Mas é um bom carro. Assim, então o Kwid ele ficou interessante na parte do desenho, ficou interessante o painel do carro. E também vai ter a opção do Easy R, né? Que talvez seja o carro que mais me chame a atenção nessa parte. Vem com 4 airbags sempre, né? Mas agora a incógnita é saber se a Renault melhorou a estrutura física do carro, né? Ele ganhou muito mais peso quando comparado à versão indiana. Mas eu só vou acreditar que a Renault realmente melhorou a parte de construção, né? De resistência a colisões do carro, quando o carro for testado pelo Latin NCAP, né? Para alguma associação desse gênero. O Peugeot 3008 foi hoje muito interessante. O carro parece uma nave espacial, né? Você olha o painel, é incrível. Incrível o sistema de transmissão, né? Apesar do motor já ser antigo, né? Que é o THP, muita gente tinha me perguntado se esse carro ia ser flex. Não. Todos os carros que a PSA, que é o grupo Peugeot, Citroën e DS,
quando eles são trazidos lá do exterior para cá, para o Brasil, eles não são convertidos para flex, né? Eles mantêm o carro só bebendo gasolina. Até porque não vale a pena para eles fazer essa conversão, porque esses carros em geral não vendem muito, né? É só você olhar o RCZ, o 508, C4 Picasso, todos esses carros não vendem praticamente nada, ou não venderam nada, né? Porque RCZ e 508 já até sumiu aqui do mercado. Carros muito interessantes, né? O RCZ saiu no mundo, mas o 508 só saiu do Brasil. Mas assim, então não vale a pena para eles transformar o carro em flexível, né? Adaptar esse tipo de a essa característica do motor. Mas o carro muito interessante, dinâmica muito legal, muito sólido. Eu gostei muito do teto solar, que a Peugeot agora colocou um teto solar panorâmico que ele abre, né? Eu achei isso muito legal. O painel é incrível. A parte principal é o painel, aquele cluster dele é muito louco. Primeiro que você pode mudar as opções, né? Tipo aquele painel de TFT da Volkswagen Audi, né? Mas assim, o desenho do painel em si parece uma nave espacial. O carro é uma nave espacial. E a única parte que eu achei estranha nele, na opção de painel entre aspas tradicional, porque de tradicional não tem nada, é que o conta-giros dele começa ao contrário, né? Então o velocímetro fica do lado esquerdo e o contagiro do lado direito, só que ele sobe ao contrário. Então você às vezes acha que você está cortando o giro do carro, né? Quando na realidade não está cortando o giro no carro por conta da formatação, apesar do carro ser automático, né? Mas como tem a troca de marchas manuais, você pode ligar uma coisa a outra. Mas a maioria nem vai notar isso, que a maioria nem sabe como é que funciona o raio do contagiros, apesar de ser uma coisa boba num carro, né? Mas assim, ficou muito interessante. O desenho, principalmente, novamente, o interior. O exterior nem tanto assim, né? Que eu acho que é até exagerado demais a frente, a traseira eu achei legalzinha, né? Mas enfim, um carro bem interessante. Outro carro que eu estou aguardando muito, agora que eu tive o Up, né? Eu falei pra vocês no outro vídeo que se existisse um Up com câmbio automático, eu não teria comprado esse carro que eu tô aqui dentro, que eu não vou falar ainda que carro é esse. Deixa eu explicar isso pra vocês antes de eu falar disso. Eu não quero fazer esse vídeo desse carro, porque eu queria fazer alguma coisa mais interessante, mais bem feita, como foi a do Clio, né? Quem me acompanha há muito tempo já deve ter assistido o vídeo do Clio quando eu fiz a apresentação do Fogo no Rabo. Então, assim, eu queria fazer uma coisa mais bem feita, ainda mais que o carro é meu. E desde o Clio eu não consigo mais ter tempo para fazer tipo um book fotográfico, fazer um book do carro quando eu compro o carro e tal. Eu gosto de manter essa memória para mim. Então, o vídeo também ficou como uma memória do Clio para mim, né? Então eu sinto falta disso, de não ter mais o book, então eu quero fazer isso com esse carro também. E também porque é um carro que tem coisa pra caramba pra falar pra vocês, né? A respeito dele, como funciona, como não funciona, o que tem, o que não tem, é muita coisa. Então assim, e foi ótimo ter que passar pelo Up TSI para chegar no carro que eu comprei. Por quê? O Clio ele fazia 100 km por hora em torno de 13 segundos, sem excesso, sem diminuir. O Up faz em torno de 9 segundos e meio, né, o Up Turbo. Esse carro ele faz em 6 segundos e meio. Ou seja, ia ser praticamente não, a metade do tempo do Clio. Ou seja, é uma loucura a quantidade de desempenho desse carro. Então, talvez se eu não tivesse passado pelo Up, né, até porque estou passando pelo Up porque eu estou usando ele muito mais do que esse carro fica parado na garagem até eu concluir a mudança. Se eu não tivesse passado pelo Up, com certeza eu provavelmente teria feito merda com esse carro, porque é muita potência, é uma coisa que a gente não está acostumado. E não é só aquele empurrão até os 100 km, ele vai empurrando mais ainda até os 200. Então assim, é muito insano, né? Então foi ótimo ter passado pelo Up. Voltando ao Up, né? Eu tava falando que se o Up tivesse a versão automática, papapá e tititi. Vai ter uma versão provavelmente automática do motor 1.0 TSI, que é um motor muito interessante da Volkswagen, no novo Polo, né? E o novo Polo é um carro compacto, provavelmente com uma dinâmica boa, porque se o Up tem uma dinâmica boa, o Polo tem que ter também, né? Você imagina que é um carro mais largo, um pouco mais comprido, e é um carro que está me chamando muita atenção. O Argo me chamou muita atenção e o Polo principalmente. Eu acho que o Polo deve ficar muito interessante.
né? Depois que que é diferente a gente, por exemplo, esse teste que eu fiz do Argo, o teste que eu fiz do Peugeot 3008, ou os testes que tem no canal, é uma sensação muito diferente de você ter o carro no dia a dia. Uma coisa é você andar 200 quilômetros com o carro, claro que você pega percepções dele, mas outra coisa é você ficar um mês, andar 1.000, 2.000, 5.000 quilômetros, você começa a notar coisas que você não notava não consegue notar no test drive ou numa impressão ao guiar, né? Que muita gente fala teste e tal, não. Teste pra mim é um negócio bem longo, né? Tipo teste 60.000 quilômetros a 4 rodas, alguma coisa, uma análise profunda, né, do carro, não uma coisa que é só tipo olhar o carro, deu uma aceleração máxima, consumo médio daquele momento e acabou, não. É diferente. Mas assim, então a gente vai ter ainda muita coisa. Mas eu ainda vou demorar muito para fazer o vídeo desse carro, porque eu tô sem tempo para fazer isso. Tanto que eu tô fazendo dentro do carro, uma coisa que vocês nunca viram. Não tô editando nada, tô colocando a cara aqui, a tapa, né? Então uma coisa bem, bem comum para mim. Mas enfim, e para concluir esse vídeo, eu queria falar um pouco a respeito de segurança com vocês. Tenho lido muitas coisas na internet, de sites até bem interessantes, né? Gente que faz um conteúdo maravilhoso, se botando contra controle de tração e estabilidade, né? Falando que não é isso que vai salvar uma vida, né? Ou então se voltando contra um instituto que faz, por exemplo, Latch NCAP, né? Que eu estava discutindo muito isso quanto ao Onix, né? Que ganhou 0 estrelas agora no último teste. Mas, enfim, gente, vamos ter senso. É claro que o controle de tração e estabilidade, ele não vai aumentar o limite dinâmico do seu carro. Se seu carro já é bom de dinâmica, óbvio que você praticamente não vai ver ele entrando e saindo, né? Hoje eu tenho um carro com isso e eu não vou falar para vocês, não tenho um carro com controle de tração e estabilidade. É muito fácil para quem tem um carro com isso falar para você não ter. Porque ele tem, né? Então ele não tá. Ele não gosta porque dá uma travada na hora que você vai fazer uma aceleração forte. Tá, mas na hora que você passar, por exemplo, em cima de uma poça de óleo, ele vai te auxiliar a retomar a coordenada do carro, né? A você retomar o trajeto. Se você passar numa situação de uma curva longa e você passa no meio de uma poça, você está acelerando, a probabilidade de você rodar é grande, né? Então, assim, esses controles ajudam e muito, entendam isso, e ajudam mesmo, salvam vidas, tá? E as pessoas não têm esse senso, né? Porque eles têm o carro, mas eles acham, ou então porque são pilotos, acham que todo mundo é piloto. Não. Não é porque eu dirijo de uma maneira que todo mundo vai dirigir da mesma maneira. Muito pelo contrário. As pessoas têm um carro como um meio de transporte. Então elas não são entusiastas, não são enlouquecidas pelo carro, né? Então, assim, tem que ter um mínimo de senso, né? Aí também estavam falando, eu não acredito nesses institutos que fazem a avaliação do carro em termos de colisão. Mas a gente vai confiar em quem? Tá, a gente confia um pouquinho na montadora. Mas a montadora sempre vai puxar a sardinha para o produto dela. Dificilmente ela vai deixar de puxar sardinha para o produto dela, né? Então, assim, por isso que testes como aconteceu agora com o Onix, está muito polêmico ainda, são fundamentais, eu acho. Então vamos ter senso. Nem todo mundo pode ter um carro caro, que tenha todas as babás eletrônicas. E então, assim, essa mesma gente que reclama hoje do controle de tração e estabilidade, reclamava do ABS porque a ABS era uma merda no meio da pista porque o pneu não travava, reclama, se duvidar, do airbag, reclama do cinto de segurança. Pô, vai tomar no cu, né? Vai deixar de ser tão babaca. E o airbag é fundamental junto com o cinto de segurança, porque sem o cinto de segurança o airbag não tem validade nenhuma. Ele pode até piorar em termos de você se machucar, você vai se machucar ainda mais, né? Se você não estiver utilizando o cinto de segurança e o airbag abrir, né? Então, assim, são itens fundamentais. Vamos ter senso. É o mínimo que se pede. Tá? E o controle de tração e estabilidade salva vidas, sim. Principalmente gente imprudente. Ele não aumenta limites de carro. Tem gente boa também que pensa assim, né? Nossa, eu tenho controle de tração e estabilidade no meu carro. O limite no meu carro vai aumentar muito, eu posso aprontar muito. Não. É para você aprontar da mesma maneira que você aprontava com o carro anterior. Se você exceder, ele vai tentar te ajudar, mas também não tem milagre, né? Não tem ainda milagre. Não tem nenhum carro que ainda ande sobre trilhos, né? Então, assim, não tem milagre. Mas é algo que auxilia muito as pessoas. Tá bom, pessoal? Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Desculpem por estar sem tempo para fazer vídeos novos. O vídeo desse carro daqui vai demorar. Eu peço já desculpa, já de logo de cara.
Eu fiz aquele vídeo esse vídeo do Up nem era para ter saído assim tão rápido, é que eu coloquei ele acabou ficando público. Era para ele ter entrado um pouquinho depois, né? Para quando eu já estivesse mais perto de poder fazer o vídeo desse carro, ou seja, só em agosto. E peço desculpas para vocês. Por favor, continuem acompanhando que vai ter coisa nova assim mais para frente. Não nesse momento que é um momento mais delicado aqui na minha vida, tá bom? Obrigado pelo apoio, que eu li as mensagens de todo mundo no YouTube, né? Eu vi, fiquei muito feliz com o retorno de vocês. Obrigado. Por favor, continuem acompanhando. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. É isso então. Obrigado.